Agora 7h03, estamos de volta com o Manhã no Ar e fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E recentemente um estudo elaborado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil pelo Ministério Público do Trabalho apontou que o Brasil está longe de alcançar a meta prevista para 2025, de eliminar o trabalho infantil. Na mesma pesquisa, o Amazonas aparece com mais de 60 mil crianças e adolescentes nessa condição. No Amazonas, cerca de 77 crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho infantil só no ano passado. No mesmo período, em 2015, esse número chegou a 347. Nós temos um problema sério atualmente, que é a diminuição dos investimentos em políticas públicas. O Brasil já se encontra em débito com a comunidade internacional. Ainda estamos distantes da erradicação, seja do trabalho infantil como um todo e até das piores formas de trabalho infantil. Um relatório sobre o tema feito pelo Ministério Público do Trabalho informa que o Brasil não cumpriu o objetivo de erradicar o trabalho infantil até 2016 e tem o risco de não conseguir acabar com essa prática até 2025. Pela diminuição dos investimentos em projetos sociais, principalmente, é essencial que haja investimentos em projetos sociais, que seja ofertada a essas crianças, adolescentes e as famílias alternativas sociais para que essas crianças saiam do trabalho. O trabalho das crianças ele se dá ou em razão cultural, ou em razão social, ou em razão econômica. A Constituição brasileira é bem clara. Menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, a não ser que estejam em condição de aprendiz. Entre as atividades mais comuns praticadas por crianças estão exploração sexual, tráfico de drogas, aliciamento para atividades ilícitas e trabalhos agrícolas. A situação do Amazonas não é muito diferente dos demais estados. É necessário que os nossos governantes, que os nossos legisladores voltem os olhos para o trabalho infantil, para que nós consigamos extirpar essa chaga que traz problema não para o Brasil de hoje, para o Brasil de amanhã. Cuidar dessas crianças, fazer com que elas entrem na escola, que elas sejam excluídas da exploração, é cuidar do futuro do país, é cuidar do nosso amanhã. Mas, afinal, como combater esse problema que, para muitos, ainda não é considerado um crime? Como o governo se prepara para tentar solucionar esse problema que, na maioria dos casos, compromete o desenvolvimento social das crianças? Para responder essas e outras questões, a gente recebe agora o secretário executivo de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas, Eduardo Lucas da Silva. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia aos amigos telespectadores da TV Crítica. Esse é um problema que muitas vezes é cultural, né? As pessoas não veem que estão fazendo ou que podem fazer mal à criança à medida que elas começam a trabalhar. É um problema que realmente tem a ver com cultura, né? Muitas pessoas ainda acham normal o trabalho infantil. Ainda tem mitos, né, produzidos pela população, como melhor trabalhar do que roubar. Trabalhar não mata. Trabalhei e não morri, meu filho também pode. Exatamente, então isso realmente prejudica muito. Trabalho infantil no Brasil é crime e precisa ser denunciado. A sociedade precisa tomar conhecimento e precisa se sensibilizar quanto a este crime que é cometido. Trabalho infantil no Brasil é crime, precisa ser denunciado, diz que sim, denuncie, você não vai precisar se identificar. A sociedade também precisa fazer a sua parte. A responsabilidade não é só do poder público, é de todos nós, né? Quando nós paramos no sinal e damos esmola para uma criança ou compramos uma bala de uma criança, nós estamos incentivando a exploração do trabalho infantil e a gente precisa ter consciência disso. Agora, existem questões, por exemplo, que são até difíceis de você identificar. Se a gente vai para o interior do estado, uma família que trabalha com lavoura, ela trabalha ali e o filho começa a aprender a fazer as coisas muito novo, né? Começa a ir para a roça também. Isso configura um trabalho infantil ou uma atividade doméstica
Pois é. Como eu já falei, o trabalho infantil no Brasil é proibido, né? Menores de 16 anos não podem trabalhar a não ser como aprendiz e a partir dos 14 anos. É de forma legal, formalizada. Qualquer outro tipo de trabalho é proibido e é caracterizado como trabalho infantil. Então, nós precisamos combater isso. No interior, realmente, aqui no Amazonas, em torno de 57,1% das crianças e adolescentes ocupadas no Amazonas estão no interior, na agricultura. Esse tipo de trabalho realmente é muito complicado de você verificar. A fiscalização é pouca, né? Os meios de fiscalização são poucos, então é muito complicado. Um outro tipo de trabalho infantil praticamente invisível é aquele doméstico, que ocorre dentro da casa, né? Ali onde a criança é explorada por um irmão mais velho, por um tio, por um padrasto, até às vezes pelos próprios pais. Então, como eu disse, a sociedade precisa se conscientizar deste crime que acontece muitas vezes dentro da própria casa e denunciar, porque a sociedade participando, ela contribuirá e muito para a erradicação dessa chaga. Hoje aqui na nossa região, os dados mostram que são cerca de 60 mil crianças que trabalham de forma ilegal. Que tipo de atividade é mais comum? De que forma que essas crianças acabam sendo exploradas? Como eu disse, 57,1% estão na agricultura, então estão no interior, né? Em torno de 17% estão nos serviços e reparação. Esses dois segmentos são os principais segmentos onde ocorre a exploração do trabalho infantil, na agricultura e nos serviços de reparação. O principal prejuízo acaba sendo o prejuízo à educação? Sim. O trabalho infantil tem consequências gravíssimas, né? O trabalho infantil acaba reproduzindo um ciclo de pobreza da própria família, prejudica a aprendizagem, porquanto tira a criança da escola, né? Prejudica a saúde da criança, né? Por conta do esforço físico intenso que a criança faz ao trabalhar, né? Torna a criança muito mais vulnerável ao assédio sexual, ao tráfico de droga e outras mazelas. Para os pais responsáveis que estão acompanhando a gente agora, que tem a necessidade de uma renda extra, querem que o filho possa colaborar só a partir dos 14 anos? Só a partir dos 14 anos. Nós precisamos entender, mais uma vez eu bato nessa tecla, trabalho infantil é crime, precisa ser denunciado. Criança não tem que trabalhar, criança tem que ser criança, criança tem que estudar, tem que brincar. O trabalho infantil nega à criança um futuro digno e compromete o futuro de uma nação, que será uma nação, que futuro terá uma nação com crianças que estão ali submetidas ao trabalho infantil, ao desgaste físico, emocional, psicológico, enfim, a todos os prejuízos causados pelo trabalho infantil. Essa meta de 2025 de erradicar o trabalho infantil é algo que está inatingível? Olha, se todos nós nos unirmos, poder público, sociedade, a sociedade civil organizada, a gente consegue alcançar. É difícil, sem dúvida nenhuma, é muito difícil, mas com a união de todos em torno desse problema, se todos nós estivermos, nos sensibilizarmos para o problema do trabalho infantil, certamente nós alcançaremos o objetivo. Para quem quiser fazer algum tipo de denúncia ou dar assistência a uma família que está com algum tipo de problema como esse, qual o procedimento? O que o Estado oferece? Olha, o Disque 100 é o canal mais procurado. Você pode denunciar também no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho. Pode procurar qualquer organismo que trabalhe com essa questão, a nossa secretaria, a Sejusc, a Semarge do município. O governo do estado tem um trabalho assim, muito de articulação, né, de incentivador, de animador da rede de proteção à criança. Então, se você quer denunciar, Disque 100, procure o Ministério do Trabalho, procure o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e faça a sua denúncia. Você certamente não será identificado e estará ajudando, colaborando a erradicar essa mazela, essa chaga que ainda persiste no Brasil e no Amazonas. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Vi hoje o secretário executivo de Direitos da Sejusc, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A gente segue falando de emprego, só que dessa vez de oportunidade. A Defensoria Pública abriu ontem a inscrição para concurso público com 60 vagas. Outros editais devem ser lançados ano que vem.
Por isso, muita gente já começou a lotar os cursos preparatórios. E os chamados concurseiros não medem sacrifícios para realizar o sonho da estabilidade financeira. Há 3 anos, a rotina do Silvio envolve os livros e muita dedicação. São 16 horas diárias de estudo para conseguir a tão sonhada aprovação em um concurso público. Se você tiver determinação e decisão naquilo que você quer, você continua, senão você se afasta. Porque são horas de estudo, muitas das vezes de solidão, de angústia. Quando não tem um edital publicado, você tem que estar com confiança e fé e tendo, acima de tudo, confiança em Deus para que as coisas possam acontecer dentro daquilo que tem programado. Mas o Silvio não está sozinho. Só nesta sala de aula, cerca de 150 alunos de várias idades se preparam para provas de concursos. André é um deles. Fora do mercado de trabalho há 2 anos, a estabilidade é o que mais o atrai. Além dos benefícios do serviço público, acho que o principal de tudo é poder servir a população, poder ajudar aqueles que procuram. Segundo este professor, a procura pelos cursos preparatórios aumentou em 40% desde o ano passado. Por causa da crise, os concursos pararam e agora, com o país saindo da crise, esses concursos todos vão sair de avalanche. E aí só as pessoas altamente preparadas realmente vão conquistar as vagas. E opções é o que não faltam para quem está à procura de emprego no serviço público. Nesta segunda-feira, abriram as vagas para a Defensoria. Os editais para as polícias civil e militar devem sair ainda este ano. E o da Secretaria de Educação do Estado, o edital está previsto para fevereiro do ano que vem. Para os especialistas, quem quiser começar a se preparar desde agora, tem de organizar um cronograma de estudos antes mesmo da publicação do edital. Para quem luta por uma vaga, sabe que a concorrência é grande. Por isso, qualquer sacrifício agora vale a pena no futuro. Esse sonho, que para você construir hoje, no dia de hoje, é um sonho de muita dificuldade. Você alcançar isso é um momento de felicidade ímpar mesmo, muito bom. E os bolsistas do programa Bolsa Universidade agora vão contar com mais uma ajuda para expandir seus conhecimentos e encarar o mercado de trabalho. A repórter Thea Morel traz as informações ao vivo sobre esse assunto. Olá, Thea, bom dia. Conta pra gente, que novidade é essa e de que forma ela vai ajudar os estudantes? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, essa novidade realmente é voltada para quem já faz parte do programa Bolsa Universidade, É um curso sobre empregabilidade que vai estimular aí esses estudantes universitários, a trabalharem um pouquinho com a questão do empreendedorismo. E ele já começa hoje, a partir de 3 horas da tarde, de 3 até as 6 da tarde, vai ser dada uma palestra com o tema empreendedorismo e as alternativas de empregabilidade. Ou seja, esses estudantes já vão começar a ter um pouquinho de noção de como eles podem se tornar empreendedores. Não apenas empregados, mas também empreendedores, como eles podem montar um próprio negócio, e isso de uma maneira, claro, bem responsável e não simplesmente de uma maneira amadora. Então, essa palestra ela já serve para dar esses primeiros passos para esses universitários, muitos deles que são beneficiados pelo programa Bolsa Família, e que podem no futuro, depois que eles terminarem a graduação também, montar um próprio negócio, montar uma própria empresa, uma pequena empresa, ou até mesmo como prestadores de serviços, colocar esse serviço para frente. Para você participar disso, é preciso ingressar no endereço eletrônico do portal da ESP, no portal esp.manaus.am.gov.br. Lá tem um link específico chamado capacitação e aí tem todas as regrinhas de como você pode fazer para participar dessa palestra que acontece hoje. É muito importante a gente deixar bem claro que essa palestra de hoje é para quem já faz parte do programa Bolsa Universidade, porque como a gente tem falado, Adriane, o programa nesse momento está com as inscrições abertas. Essas inscrições elas vão ficar aí acessíveis para todos os candidatos até o dia 7 de novembro, mas essas inscrições são abertas para aquelas pessoas que ainda pretendem entrar no Bolsa Universidade. Esse curso de empregabilidade, que com certeza vai ter novas edições, vai também contemplar esses novos alunos, mas só a partir de 2018. Então são duas coisas separadas, porque quando você entrar no portal ESP, com certeza vai estar pulando ali a pop-up, o linkzinho específico para ingressar no Bolsa Universidade, mas desse curso de empregabilidade que acontece hoje, só pode participar
quem já faz parte do Bolsa Universidade, quem já tem a sua própria bolsa para cursar uma graduação aqui no nosso estado do Amazonas. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E o TRE do Amazonas se prepara para mais uma eleição fora de época. Cerca de 12 mil eleitores de Novo Aripuanã devem ir às urnas para escolher o futuro prefeito. As novas eleições foram determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro de candidatura do atual prefeito da cidade, Aminadab Santana, condenado por improbidade administrativa. O trabalho é bem menos complexo do que a eleição suplementar para governador, finalizada 2 meses atrás. Novo Aripuanã, a 445 quilômetros de Manaus, tem 25 mil habitantes. Segundo o TRE, são 12 mil eleitores. 46 urnas serão enviadas para 36 locais de votação. Ainda não se sabe quanto o pleito vai custar aos cofres do tribunal. A gente, inclusive, está buscando alternativas para baratear esses custos, em se tratando que vai ser utilizado apenas o orçamento do TRE. Provavelmente não deveremos receber um reforço substancial do TSE ainda. Nesse caso, então, as urnas provavelmente deverão ser preparadas em Manaus. Para isso vão ser chamadas, então, os partidos e coligações para fazer essa auditoria aqui na cidade e só então transportadas ao município. As datas para registro de eleitores e candidatos, convocação de técnicos e mesários vão ser definidas nas próximas semanas. O calendário eleitoral de 2018 ainda precisa ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a previsão do TRE é que as eleições em Novo Aripuanã sejam realizadas no primeiro domingo de fevereiro. Eleito prefeito de Novo Aripuanã em 2015, Aminadab Santana teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral no início de outubro. Ele foi condenado por improbidade administrativa, o que o torna inelegível por 8 anos. E se você está ligando a televisão agora, não tem problema não, porque a gente preparou o resumo das principais notícias até aqui. Confira. Homem é preso suspeito de estuprar 2 adolescentes. Ele atraía os menores com a promessa de emprego. De acordo com a polícia, o agressor já é condenado pelo mesmo crime e deveria estar preso. Corpo de homem dentro de saco é jogado em rua no bairro de Petrópolis. O local de desova fica a poucos metros do Comando Geral da Polícia. O corpo da vítima continua no IML, ainda sem identificação. Temporal causa estragos pela cidade. O vento de até 60 km por hora provocaram queda de árvores e destelhamentos. Em alguns bairros foi registrado até chuva de granizo. Moradores da Compensa reclamam da falta de iluminação pública. Segundo eles, a falta do serviço provoca insegurança no local. Eleitores de Novo Aripuanã podem ir às urnas ainda este ano para escolher novo prefeito. A nova eleição foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral após negar registro de candidatura ao atual gestor da cidade, Aminadab Santana, condenado por improbidade administrativa. E depois, no intervalo, tem o quadro Lição de Casa. E a gente mostra a importância da música no currículo escolar. Tem ainda as notícias do trânsito ao vivo. A gente volta já, não saia daí.